e quero desejar as boas-vindas a cada um de vocês que está aqui nesse evento chamado Redemoinho de Saberes, Jornada de Pesquisa e Narração de Histórias, que é um evento interinstitucional, online, gratuito, tá? Que acolhe artistas, estudantes, professores, pesquisadores, que agregam em seus estudos experiências múltiplas vinculadas ao ato de narrar, tá? Então, tudo que está nessa dimensão do narrar é super bem-vindo nesse evento. E essa sessão aqui tem trabalhos super interessantes. Eu sou a Ângela, eu também faço parte de um dos trabalhos. Meu nome é Ângela Neri, tá? Eu sou mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB e vou estar mediando aqui a sessão com vocês. Então, cada trabalho tem 15 minutos para se apresentar, um tempo curtinho. E a gente vai fazer assim, a gente vai se apresentar na ordem prevista, e aí, no final, a gente abre para as perguntas. A gente precisa seguir o tempo certinho, e se a gente abrir para as perguntas de imediato após cada trabalho, eu fico com receio de a gente atravessar o tempo do outro. E aí, no final, a gente vai anotando aqui as perguntas que a gente quer fazer, aí no final nos sobra 30 minutos, e aí a gente pode discutir com mais tranquilidade. Combinado? E também que eu, a qualquer momento, vai colocar a lista no chat, aí, a lista de presença, que é importante que todos assinem, depois eu vou lembrar novamente, porque a certificação, somente daqueles que são ouvintes, se dá mediante essa assinatura da lista de presença, né? O controle que a gente tem de quem participou realmente. Combinado? Tá tudo claro? Posso anunciar aí, ó, que eu já colocou a lista de presença, tá? Já posso, então, anunciar o primeiro trabalho, tá certo? Vamos lá. O primeiro trabalho é justamente esse de formação de contadores de história no ensino remoto. Narrativas de experiências em tirocínio docente, tá bom? De autoria de Jainê da Silva Santos, Niclésia Ferreira Gama e Ângela Neri, que no caso sou eu, da UNEB, somos da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia. E aí eu passo a palavra agora para a Niclésia Gama, nossa queridíssima contadora de histórias que está aqui, e ela vai apresentar o trabalho. Quando estiver faltando 2 minutos para encerrar o tempo, você tem até 15 minutos. Se acabar antes, tudo bem. Se eu ver que está extrapolando, quando chegar 2 minutos perto de 15, aí eu te aviso, tá bom, Nick? Ok. Então, vamos lá. Quero compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a tela aí? Por enquanto, não. Não está agora. Habilitou. Ok aí para vocês? Ok. Então, vocês já estão vendo os slides que eu estou compartilhando? Estamos. Ok. Então, tá tudo muito bonitinho aí. Vamos lá. Então, meus amores, boa tarde a todos. Nós vamos hoje apresentar a formação de contadores de histórias no ensino remoto, as narrativas de experiência em tirocínio docente, porque eu, Ângela e Jainê, nós concluímos agora nesse segundo semestre o mestrado em Educação e Contemporaneidade e nosso tirocínio foi realizado de maneira remota, né, por conta das questões da pandemia. Esse tirocínio ele foi orientado pela professora Rosimeire Lapa de Oliveira e pela professora Carla Meira de Carvalho, né, em dois momentos diferentes, né, em dois cursos de extensão. O curso de extensão em Clube de Leitura e Performances Literárias, que foi feito com os idosos e alguns alunos da UNEB, da Universidade da Terceira Idade, e o curso de formação de contadores de história e sujeito leitor, que foi realizado apenas pela professora Rosi Lapa, com os tirocinistas Ângela, Jainê e Samuel Posidônio, dentro desse ambiente virtual. Então, eu vou começar falando da formação dos contadores de histórias no Clube de Leitura e Contação de Histórias. Esse curso de extensão ele tem o título Clube de Leitura, Contação de Histórias e Performances Artísticas e Literárias na Terceira Idade. E ele foi pensado para promover ações de leitura
seguindo algumas orientações da linguística textual, né? Os estilos do texto, os estilos de narrativa. E nesse clube de leitura, o objetivo dele também era proporcionar encontros poéticos, porque os alunos que frequentam a Universidade Aberta da Terceira Idade, a UAT, da Universidade do Estado da Bahia, eles, mais do que ninguém, eles sentiram os impactos da pandemia. Então, sentiu-se a necessidade de provocar esses encontros para que eles pudessem interagir, ter noções de textos, e não só textos poéticos e literários, como também textos dramáticos e performáticos. Por quê? Porque nessa mediação de leitura, a gente buscava o enleituramento, que é um conceito criado pela professora Rosimeire Lapa de Oliveira, no qual o sujeito leitor se apropria dos sentidos do texto e ressignifica e materializa esse texto em ações de escrita, em ações de performance, e além de apresentar possibilidades de um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar no acervo literário que nós disponibilizamos na plataforma Teams, né, com vários textos de vários estilos, e também, como vocês vão ver adiante, havia uma proposta de trabalho final, que era a produção de um vídeo para ser disponibilizado em dois canais do YouTube, que é o que a UNEB tem para contar, que é um canal da professora Rosimeire Lapa, junto com um grupo de estudos e pesquisa em contação de histórias, o GEPELSH, e Um Minuto de Improviso, que é também um canal do YouTube coordenado pela professora Carla Meira, que visa dar visibilidade, visibilizar as produções dos alunos da Universidade da Terceira Idade. Então, essa metodologia foi desenvolvida nos dois cursos, tanto no clube de leitura, quanto na formação de contadores de histórias, com encontros presenciais síncronos e com encontros assíncronos. Esses encontros síncronos, eles foram mediados por tecnologias e discussões com as leituras. A gente usou inicialmente a plataforma Teams, depois tivemos que migrar para o Google Meet por conta de problemas técnicos. Nós fazíamos contação e leitura de histórias nos dois grupos, aulas, palestras dialogadas, para a gente conversar sobre formação de contadores de histórias, textos técnicos de contação de histórias e a própria contação de história como diversão também, porque contação de histórias, quando a gente se dispõe a contar e se dispõe a ouvir, a gente está partilhando com o outro maneiras ímpares de ser e de estar no mundo, e trazendo outras vertentes, outras culturas, outros sentimentos, que não apenas aqueles que são só nossos. Fizemos também leituras brancas e dramáticas, né? Convém aqui dizer que a leitura branca de um texto teatral é uma leitura corrida, né? E a leitura dramática é aquela leitura em que nós impostamos a voz, que nós damos no nosso corpo visibilidade e criação à personagem da história ou do texto. E fizemos debates com situações reais de acontecimentos de leitura. Desses acontecimentos de leitura que nós proporcionamos no clube de leitura foi a fofoquinha do texto, que era os alunos, né, as pessoas que participavam do curso, que não foram apenas os idosos, mas estudantes de pedagogia. Nós tínhamos uma estudante de psicologia, tivemos uma de fonoaudiologia. Então, a gente discutia esses textos, retirava deles a fofoquinha, que era a ideia central do texto, o que o personagem dizia sobre tal assunto. E foi uma atividade divertidíssima para todos os públicos. Então, como eu disse, a produção final do clube de leitura foi a leitura performática, a leitura dramática, a contação de histórias ou declamação de poemas em formato de vídeo. O público-alvo foi a comunidade interna da UNEB e os alunos matriculados na UAB, né, que é a Universidade Aberta, e a UAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, lá da universidade. Foi uma experiência de tirocínio maravilhosa, porque
a gente teve que se reinventar como professor, como aluno e como profissional da educação para lidar com as novas tecnologias e trazer essas pessoas da terceira idade que muitas vezes tinham dificuldade em lidar com essas tecnologias. Então, como produto final deste clube de leitura, nós tivemos um sucesso muito grande e os relatos dos alunos foram, ao nosso ver, os melhores. Então, as aprendizagens que nós esperávamos conquistar e conquistamos foi o enleituramento como formação desse sujeito leitor, seja ele de qualquer idade, né? A possibilidade de conhecer gêneros literários variados, os conceitos de um texto, a quem serve o texto, né? O texto em si, qual a sua função social, né? As noções do texto dramático, contações de histórias, construção de personagens, produção de leitura e de interpretação, a performance, né, que diz muito do contador de história, porque Celso Sisto diz que a história, no livro, a gente reproduz a palavra do autor, né? Mas quando a gente passa a contar a história, nós usamos uma performance e o texto se conta a partir do nosso próprio corpo, né? E, além disso, o uso das tecnologias e da produção de vídeo que foram socializados, além do WhatsApp, né, pelo próprio Telegram. E, assim, se deu o clube de leitura e o curso de contação de histórias e docência, ele foi mais voltado para os professores, os estudantes e os graduandos da UNEB, além de ser aberto à comunidade. Ele aconteceu de setembro a outubro de 2021 e sob coordenação da professora doutora Rosilapa. Foi realizado em 2 tempos também, como clube de leitura, em oficinas síncronas e assíncronas, né? E foi mediado também pelos tirocinistas. Essa mediação se dava em pequenos grupos e em atendimentos individuais, quando era necessidade dos alunos. Então, nós tivemos como exercitar esse tirocínio docente, essa prática pedagógica de estar em ambiente virtual e não no presencial, que foi de um grande aprendizado para todas nós. A formação de contadores de histórias e docência, ela tem um objetivo ambicioso por parte da professora Rosilapa, que é o de formar professores contadores de histórias para atuarem em todos os segmentos do ensino, porque contar histórias é uma arte milenar que nos acompanha desde que nós nos tornamos humanos, né? Então, esse curso foi inspirado por conta do isolamento e do distanciamento social, que fez com que a gente migrasse para o ensino remoto, e a possibilidade de instigar a redescoberta da contação de histórias como um fazer docente na construção e na constituição do professor contador de história. Então, além desse objetivo, a gente tinha como propósito aprofundar os estudos da prática de contar história na perspectiva de uma formação continuada, não apenas do contar por contar, mas de contar com respaldo teórico, com teóricos importantes como Daniel Munduruku, como Ampateba, como Gislaine de Matos, como Celso Sisto, como Cléo Bussato, Bete Coelho, né, que proporcionam um lastro teórico para a prática da contação de histórias, mas que cada um de nós tem possibilidades de tornar-se um contador de histórias, porque nós somos seres da narrativa, nós narramos a nós mesmos e somos capazes de narrar as histórias do outro. Houve uma ementa das oficinas realizada em sequência didática semanal, né, que a gente falou da palavra do contador de histórias, que vai dar ancestralidade à atualidade, trazendo como o contador ancestral do Mali, que é Ampateba, e trazendo até a atualidade com os teóricos e contadores de histórias da modernidade. A performance literária, baseado nos estudos e livros de Paul Zumthor, que escreve também para o teatro, diferenciando que
O contador de histórias não é um ator, ele usa elementos do teatro, ele usa conhecimentos do teatro, mas ele é um contador, e é o seu corpo, a sua voz, que dá vida ao texto. Nessa oficina também, nós compreendemos a jornada do herói, porque cada história ela tem elementos chaves que se repetem em todas as histórias. Nós temos a figura do herói, a figura do vilão, a busca que se constitui a jornada, né? E os arquétipos da literatura, que são arquétipos que são construídos e que estão presentes em todas as narrativas. Nas realizações da formação para professores, né, de contação e docência, nós abordamos de como a gente se constituiu como contador de histórias, produzindo um vídeo que foi compartilhado no canal do YouTube, o que a UNEB tem para contar. Sugiro, inclusive, que vocês frequentem este canal, porque tem muitas coisas boas por lá. Nós apresentamos cards de leitura com a palavra do contador de história, escolhemos histórias para desenvolver performance que foram compartilhadas com o grupo e fizemos também análises aprofundadas sobre a jornada do herói. E todas essas produções, tanto do Clube de Leitura na Terceira Idade, quanto na Contação de História e Docência, elas foram mediadas e compartilhadas nos grupos de Telegram, de WhatsApp, aqueles que faziam, que os alunos mais utilizavam. Um minuto, viu, Nick? E, por fim, algumas referências, né, que é Maria Tereza Drueto, Bia Bedran, Bete Coelho, Dalcin, Paulo Freire, que diz que antes de ler a palavra, nós lemos o mundo, e os outros que eu já tinha pontuado para vocês, como Ampatebá, Angela Kleiman, Gislaine Matos, Cléo Bussato, Celso Sisto, e estão aí as nossas referências. Então, a todos, muito obrigada pela escuta e sigamos. Nós que agradecemos, Nick. Foi uma experiência muito rica, realmente. Parabéns pela apresentação. E vou convidar agora Jaqueline Souza, também da UNEB, tá? Ela vai apresentar Entre Aplicativos e Telas, a contação de histórias no atendimento educacional especializado no contexto da pandemia. Você está aí, Jaqueline? Seja bem-vinda, viu? Fique à vontade. Quando estiver faltando 2 minutos, se você não tiver terminado, te sinaliza, tá bom? Estou aqui sim, estou tentando compartilhar aqui a tela. Prontinho. Conseguem visualizar? Agora sim. Ok. Então, assim, deixa eu colocar aqui para apresentar a tela cheia. Ok? Ok. Então, eu me chamo Jaqueline, sou Jaqueline Pita, eu sou mestranda, né, do curso de pós-graduação da UNEB em Educação e Contemporaneidade e também sou professora do atendimento educacional especializado na Prefeitura Municipal de Salvador. Me permitam fazer minha autodescrição rapidamente. Eu tenho cabelos cacheados, castanho escuro, estou usando uma blusa colorida, uso também brincos na cor prata e ao fundo tem um quadro branco. Então, assim, para mim é uma satisfação falar para vocês um pouco sobre essa experiência que foi desenvolvida por mim, com a orientação também da professora Rosemary Lapa de Oliveira, também da UNEB. Então, uma semente foi plantada, né? No começo da pandemia, né, nós, enquanto profissionais da educação, nós tivemos vários desafios a enfrentar. E como o nosso trabalho no atendimento educacional especializado é voltado para pessoas com deficiência, a gente obteve, né, ainda mais dificuldades na realização do nosso trabalho. Então, assim, uma das perguntas que sempre permeava, né, esse momento é como ultrapassar a fria tela de um computador,
e um celular para estabelecer um contato vivo e fecundo com os estudantes com deficiência. Então, foi algo que me inquietava a todo momento e alguma coisa precisava ser feita, algum caminho precisava ser traçado, alguma semente precisava ser plantada. E essa semente foi a contação de histórias. Então, nós iniciamos um trabalho de contação de histórias, em que nós levávamos em consideração as especificidades de cada estudante para a realização deste momento. E a semente foi cultivada. Então, como foi realizado esse trabalho? Então, foram realizados atendimentos online, né, pré-estabelecidos, em acordo com as famílias, e como os estudantes, eles têm deficiência, então, nós respeitamos a disponibilidade, né, o aceite deles para participar desses atendimentos online, porque alguns estudantes, eles preferiram que fosse feito de uma outra maneira, né, por atividades enviadas, né, de maneira digitalizada, ou de outras formas de contato, e não esse contato mesmo através de videochamada. Então, dessa experiência, né, nós selecionamos o contato que tivemos com 10 alunos que fazem parte da sala de recursos multifuncionais de uma escola municipal da cidade de Salvador. Essa escola atende alunos do ensino fundamental 2. E como eram realizados esses atendimentos, eles eram realizados de forma individual. Nós fazíamos um pré-acordo com as famílias e com eles, né, também, porque grande parte desses alunos estão numa faixa etária em que estão entre a adolescência e a fase adulta, então, assim, a juventude. Então, nós traçamos também um diálogo, um acordo com eles para que pudessem ser realizados esses atendimentos. E quais foram os instrumentos para o plantio? Então, nós utilizamos o aplicativo de mensagens, né? Utilizamos o WhatsApp, porque era o meio de comunicação mais acessível para esses estudantes e para as famílias. Porque a todo momento nós precisávamos contar com apoio e suporte, né? Porque para que pudesse fazer esse acompanhamento, já que os atendimentos tinham um horário previamente estabelecido, então teria que contar com uma rede, né? E também contar com a disponibilidade, já que a maioria não possui o celular. O celular era de algum familiar. E como era realizado, né, através de videochamadas, essas videochamadas, elas duravam em torno de 20 a 30 minutos. Nós considerávamos as características e também o desenvolvimento, a interação de cada estudante durante o momento, né, da contação de histórias e das outras atividades. Então, esse tempo variava entre 20 a 30 minutos. E nós utilizávamos a contação de histórias. Então, fizeram presentes contos clássicos, fábulas, contos de aventura. E o interessante é que partiu de um movimento, né, de contar essas histórias para eles. Então, eu utilizava alguns instrumentos, alguns elementos, como óculos, chapéu. Jaqueline, desculpe interromper, mas os slides você botou em modo de apresentação? Botei, não está aparecendo? Aqui não está aparecendo, não. Ai, deixa eu voltar aqui. Parar, compartilhamento e voltar. Agora está aparecendo ou não? Ainda não. Ainda não? Deixa eu voltar aqui, então. E eu falando, achando que... Mas eu estava tão presa também, achando tão interessante o seu relato, que eu nem também percebi. A Simone colocou, eu falei, é verdade. Se você não deixa eu tentar aqui agora. Foi?
Agora sim, começou a aparecer. Vamos ver se vai conseguir. Pronto. Eu parei aqui, nos contos, tá? Eu nem vou botar em compartilhar para dar para vocês acompanharem. Tá. Então, partiu de uma atividade, né, que eu estava realizando com uma determinada estudante que eu não conhecia pessoalmente. Ela tem deficiência intelectual e síndrome de Moebius, e a forma que eu encontrei de estar realizando algumas atividades com ela foi através das histórias. E isso deu assim tão certo que a gente foi continuando desenvolvendo e a gente foi expandindo para os outros estudantes também. E aí partiu deles, né? A gente começou com os contos clássicos e partiu para as fábulas e uma solicitação deles com os contos de aventura. Então, eles mesmos solicitaram, traz o conto de aventura na próxima. E aí a semente germinou e deu frutos. Então, o que nós conseguimos, né, observar através, né, desse movimento, né, dessas atividades com a contação de história. Então, permitiu uma interação maior, né, mesmo sendo um trabalho online, né, de maneira remota, mesmo eu não conhecendo estes estudantes pessoalmente, alguns deles eu não conhecia, mas a gente conseguiu desenvolver uma interação. E a contação de histórias permitiu acessar espaços que nós poderíamos ter dificuldades, né? Aprendizagem também. Então, alguns aspectos cognitivos importantes, né, do desenvolvimento da aprendizagem e também algumas habilidades para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. Então, a questão, por exemplo, da sequência lógica, o recontar, né, trazer os elementos daquela história, né? Então, assim, foram muito importantes. E inclusão e acessibilidade, porque nesse período nós sabemos, né, que tivemos muitas dificuldades. Então, para atenuar as barreiras, né, que eles enfrentaram, desse distanciamento, essa falta de estar entre outros, né, na escola, foi algo assim que foi muito positivo desenvolver este trabalho. Para o próximo. E ainda temos frutos a colher, né? Então, trouxeram reflexões muito importantes, e essas reflexões impulsionaram uma pesquisa que está em desenvolvimento, né, no mestrado em Educação e Contemporaneidade, sobre a orientação da professora Rosemary Lapa, no qual nós estamos investigando os sentidos atribuídos pelos estudantes com deficiências para a contação de histórias no atendimento educacional especializado. Então, assim, eu fico muito feliz em ver a contação de histórias adentrando, né, esses espaços que a gente muitas vezes não tem, né, um encontro, né, na verdade, não percebe a contação de histórias como um elemento tão importante e que pode, né, catalisar tantas coisas importantes. Eu acho que eu encerro por aqui. E agradeço muito, muito, muito a atenção de vocês nesse momento. Jaqueline, parabéns, viu? Eu fiquei encantada com a acessibilidade, tá? E feliz que isso desembocou numa pesquisa de mestrado, tá? E ver essa sua mobilização como um educador, né, implicado afetivamente, né, com os seus alunos e comprometido, assim, pode fazer a diferença. Parabéns, viu? Só para finalizar, você tem tempo ainda. Finalizar a minha fala, eu vejo o reflexo desse trabalho, né, atingindo agora no retorno presencial. Então, eu cheguei e esses estudantes, principalmente esses que eu não conhecia pessoalmente, e eles me reconheceram na rua. Então, assim, já falaram ainda, né, sobre as histórias que a gente, né, teve oportunidade. E outros estão gravando vídeos de histórias, contando histórias. Travou aqui. É riquíssimo.
Que bom, rico mesmo. Nas discussões a gente vai poder conversar mais sobre essa pesquisa. Bom, gente, agora vamos para a próxima, tá? Deixa eu ver aqui. O tema é a oralidade no cinema, de Eduardo Coutinho. É de autoria de Carla Rejane de Almeida Batistella, e da Universidade Estadual de Feira de Santana. Olá. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, boa tarde. Eu estava esperando para ser a próxima, mas me pegou de surpresa aqui, mas tudo bem, já estou engatilhada. Ah, você tá. Bem, Ah, é tá todo mundo verdade, eu pulei sem querer. Não era você mesmo, não. pulou. Se quiser, Pulei. eu fico. Pode ficar, e depois eu Tranquila. volto para 3, não tem problema, não. Eu Pronto, pulei é sem porque querer. na Me espera eu fico mais desculpe. nervosa. Me desculpe, me Não, desculpe também a imagina. narração de Não, para história mim para até é crianças com melhor. TEA. Até Tá bom, melhor para então vamos mim. lá. Se pode ser, vamos lá então. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui, né? Os slides, vamos lá, tela inteira. Compartilhar. Cadê? Espera aí, cadê? Vocês estão vendo já? Não, né? Já está dando para ver? Agora sim. Me avisa. Tá. Então, ó, eu não consigo ver, porque eu vou colocar no modo de apresentação, né? Então eu não consigo ver vocês, mas eu consigo ouvir, tá? Ok? Ok. Alô? Ok? Tá? Porque aí qualquer coisa quiser interromper ou alguma coisa assim, se tiver alguma necessidade, é só falar que eu ouço, tá bom? Eu vou dar início aqui, então, aos 15 minutos. Vamos lá. Bom, a oralidade no cinema de Eduardo Coutinho, meu nome é Carla Batistella, eu sou da UFS, né? E eu estou compartilhando com vocês meu projeto de pesquisa, que é a minha dissertação, né? Eu estou escrevendo já a minha dissertação de mestrado, né? Da Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Do PROGEL, pós-graduação em estudos literários, né? E agradecida ao meu orientador, o professor Dr. Marcos Botelho. Bom, vou fazer um resumo, como eu disse para vocês, esse é um projeto de pesquisa, certo? Então, vamos ver. Estudar a voz, né, como fundamental recurso narrativo no cinema documentário de Eduardo Coutinho, por onde se veiculam poéticas da oralidade, catalisadas por seu modo singular ou único de produção cinematográfica. Aqui se propõe a análise dessas poéticas a partir das performances da voz e da memória, contribuindo, assim, para o estudo da oralidade no cinema no campo da literatura comparada. Objeto de estudo é a oralidade como dispositivo em 2 filmes, né? O Fim e o Princípio e o Jogo de Cena, que são corpos no qual se busca responder de que modo as poéticas orais e a narratividade se firmam como recurso de linguagem fílmica. Né? Além disso, a pesquisa busca relacionar teatralidade e realidade, verdade e mentira, explorando os conceitos de ficção e não ficção no cinema. As bases teóricas sobre oralidade, performance, memória e voz serão fundamentadas em Pons Thor, Jerusa Pires Ferreira, e sobre documentário e cinema eu vou para Bill Nichols, César Migliorin, Ismael Xavier, Fernão Ramos, Cláudio Bezerra, entre outros, né? Os meus objetivos, né, o geral, é analisar como as poéticas orais e a narratividade se conjugam como dispositivo da obra fílmica em estudo, né? Os específicos são identificar as poéticas orais a partir dos relatos das personagens, suas performances narrativas, detectar os dispositivos de escuta e conversas adotados pelo cineasta, apontar com precisão cenas e procedimentos ou processos de produção que o real emerge. Para isso, eu faço uma revisão bibliográfica, né, sobre em geral, né, porque isso inclusive, vai me render um capítulo inteiro, né, porque eu preciso fazer uma fundamentação teórica muito bem embasada, né, afinal de contas, a gente está no campo da literatura comparada, né, e eu estou trazendo cinema, né. Então, poderia-se dizer que o cinema nasceu já documentarista, né, e eu trouxe o filme Nanu, que é o primeiro filme, o primeiro documentário da história, né, em que Robert Flaherty, né,
passou um ano no Polo Norte filmando uma família esquimó, né? E foi um filme que juntou, que não era para ser ficção, para juntar ficção, mas acabou tendo ficção, porque o material foi perdido, e parte desse material foi utilizado, e outra parte que foi perdido no incêndio, ele foi regravado, então foi feito encenações, né? Por exemplo, na época eles já não caçavam mais, em 1920 já não se caçava mais com arpão, né? E sim com espingarda, várias coisas, tá? Então eu passo aí pela história do documentário, eu chamo também preciso comparar o documentário clássico ao contemporâneo para a gente poder chegar até Coutinho, certo? Então, a partir dos anos 20, predominou o estilo clássico, né? E foi desenvolvido por um francês, né? Para a Inglaterra. Na verdade, né? E esses documentários eram de cunho educativos e de propaganda, né? E era tipo um documentário clássico mesmo, de modo positivo, jornalístico, como a gente conhece, National Geographic, dentre vários outros, né? Que usualmente a voz não é a voz do autor, né? Mas é a voz compartilhada, uma voz de uma empresa, uma voz de alguém que está pagando propaganda, ou de uma escola que está fazendo um processo educativo, enfim, tá? Esse é o documentário clássico. Somente nos anos 90, aos poucos, foi se aceitando que o documentário é um campo diverso, né? Essa narrativa vai além da clássica. Então, houve uma revolução estilística nos anos 50, 60, né? Então, movimentos com o cinema direto, verdade, né? O cinema novo, de Glauber Rocha, que a gente conhece, né? Utilizando câmeras mais leves e ágeis, som direto, né? Facilitou a chegada do cinema direto e cinema verdade. Na França, né, com Jean Rauch e Edgar Morin, a gente tem aí Crônica de um Verão, que é quando os cineastas saem à rua perguntando para as pessoas, né, coisas sobre a vida, né? As pessoas começam a perguntas simples ou perguntas mais complicadas, né? Também materiais, o Jean Rauch, ele fez alguns filmes etnográficos, né, chamado de etnoficção, em onde ele traz personagens que são os próprios mediadores. Então, o personagem, ele é personagem, mas ele é ele mesmo, ele encena a própria vida, né? Né? Bom, isso tudo a gente vai passando rapidamente, tá? Tenta ainda definir documentário, tá? Para fazer um embasamento bom, tá? Então, segundo o Ramos, a tarefa é difícil definir documentário, né? O conceito muitas vezes é confundido com o estilo clássico de se produzir documentário, e isso provoca muita confusão, tá? Mas tem muitas outras definições também, né? E tem algumas coisas que eu vou encontrar aí, oposições, né? Para fazer análise, mas isso é muito interessante. Para Bill Nichols, né, todo filme é um documentário, toda ficção evidencia a cultura que a produziu. Existem dois tipos de filmes: os documentários de satisfação de desejos, que é a ficção, tá? E os de representação social, que são os de não ficção, também conhecidos como documentário. Para Perrault, né, o documentário está a anos-luz da ficção, e justifica ainda que, na medida que ele não pratica o olhar imaginário, encontra a finalidade do documentário, né? Tem vários modos de se fazer documentário, né? E aí a gente chega em Eduardo Coutinho, que é um dos mais respeitados cineastas brasileiros, documentaristas, que não negou uma obra que nos afeta por sua singularidade, e ele acompanhou todo esse processo revolucionário, todos os movimentos cinematográficos mundiais daqui do Brasil, né? Nos anos 50, ele estava na França, ele teve contato com Jean Rauch, com todo esse pessoal que trouxe, né, um tipo de documentário diferente, um tipo de cinema diferente, um cinema mais ligado à palavra, mais ligado às pessoas, mais ligado a oralidade, né, e a questões sociais, culturais, etc. E tal. Em grande parte de sua vasta cinematografia, né, o testemunho oral, a palavra falada é o esteio dos filmes de Coutinho, né? Xavier, que é Ismael Xavier, grande crítico, né, de cinema, ele fala que o documentário de Coutinho, como forma dramática, se faz desse enfrentamento entre sujeito e cineasta, observados pelo aparato fílmico. Coutinho aqui é uma pré-cena, eles estão se ajeitando para começar a gravar, né, no Difícil Master.
do Edifício Master, é um dos mais conhecidos dele, né? O cinema de Coutinho, ele resulta de interações entre os sujeitos, né? E a articulação entre a oralidade e a performatividade. Ele busca, né, nessas vozes de seus atores sociais, aquilo que contam, memórias inventadas, marcas das autoridades impressas, em pessoas comuns, geralmente sujeitos anônimos, pessoas comuns do povo, né? Ele faz cinema com os outros e não sobre eles. A obra nasce. Mas como assim a obra nasce? Por exemplo, nesse quadro aqui, ele está com uma pessoa que ele vai começar, ele ainda não começou, ele não conhece essa moça. A pesquisa provavelmente acessou ela, sabe que pode render performance, pode render narrativa, mas ele ainda não começou, e ele só começa quando ele começa a gravar, tá? Então, o que acontece nos filmes dele? Acontece que emerge alguma coisa, né? O corpo fala, e aquilo que é contado diante da câmera pode ter mais força do que aquilo que é vivido, pois a verdade se encarna no momento do encontro e na interação entre o cineasta e o entrevistado. É a verdade da filmagem que Coutinho percebe em sua filmografia, e não a verdade, né? Aquela que se é que pode ser acessada da representação do mundo, né? Bom, Coutinho diz, né, que queremos ouvir histórias da vida, né? E que ele aprendeu, se há uma coisa que acho que aprendi por razões obscuras, é conversar com os outros, com câmera, porque sem câmera eu não converso com ninguém, né? Então isso aí é muito importante, a gente vai entender. Bom, em Edifício Master tem essa pérola aqui, Eu Sou uma Mentirosa Verdadeira, a Alessandra, isso aí é uma dualidade, né, a fala dela, uma intuição, né, que implica no efeito muito estudado pelos estudantes de cinema, vamos dizer assim, os críticos, né, e tudo mais, né. E, bom, ela é uma garota de programa que acabou contando a vida inteira dela, e contando muitas coisas super íntimas, inclusive, no filme. Quem não assistiu, dá uma olhada lá, confere, é muito interessante. O que emergiu, né, a verdade dela. E essa questão da verdade, da verdadeira mentirosa, ela trouxe, né, à baila aí uma questão que a gente teoriza muito em cima, né? A carreira de Coutinho, ela é marcada por uma grande obra-prima, que é Cabra Marcado para Morrer, que foi um filme que parou sua produção em 1964, com a ditadura militar no Brasil, e só pôde voltar em 84. Né? E um filme que era para ser só uma ficção, ele ia fazer uma ficção, virou um documentário, misturado com ficção. Então, essa coisa de documentário, que não pode ter ficção, isso aí depende, né? A gente já viu, tá? Como que Coutinho, ele foi, né? Ele foi diretor jornalístico, né? Esse filme aqui, o 6 de Ouricurí, foi um documentário que ele fez lá para o Globo Repórter, mas que ele fez, ele conseguiu, ele usou, marcou a presença dele e fez uma distinção entre a informação transmitida nos documentários jornalísticos, né, que era o que ele deveria fazer, e a experiência transmitida diretamente do seu tipo de documentário. Então, esse aqui é um germe do trabalho que a gente está trabalhando em cima, né, que é onde ele traz a oralidade. Isso tanto forte, que foi no próximo dos anos 2000, foi o primeiro filme, esboço desse cinema, que foi muito premiado também, e catapultou ele para o cinema oral de Eduardo Coutinho, que é esse cinema que a gente tanto persegue aqui, né, com a oralidade, que é o tipo próprio e único, é um cinema que suprime ferramentas de produção cinematográfica em busca da voz. Ele depende da oralidade, porque essa se dá pelo acesso direto à memória viva, ou seja, ao ser humano, sujeito de sua própria história, de sua própria voz, né? O cinema dele, ele catalisa as poéticas orais, né? O filme Princípio, é um dos mais emblemáticos de Coutinho, né? E é um exemplo perfeito de trabalhar com oralidade, né? Uma população, a maioria de idosos analfabetos, né? Mas com uma expressividade oral fantástica, né? E que a gente encontra personagens como Dona Mariquinha, né? Um exemplo de força e coragem da mulher sertaneja, né? Jogo de Cena, que é um filme, o outro filme dele que eu vou analisar também, né? Corpos aí da nossa pesquisa, né? Ele já vai fazer, um outro dispositivo totalmente diferente, é diferente de tudo que você já imaginou,
Coutinho, ele é assim, uma referência incrível para se estudar oralidade, mas também para se estudar questões de o que realmente é verdade, o que não é, como transmitir uma coisa que é verdadeira, encenação ou não. Essa discussão, tá? Caráter ficcional, não ficcional, a gente vai trabalhar em cima, e muito pesado em cima aí, tá? O que são essas poéticas orais, afinal, né? Então, para quem entende disso faz um tor, né? Poetizar por aí pode ser o que nos tornemos, cada um de nós, nossos dramas e contextos próprios, em nossa existência humana, né? A voz da natureza humana, particular e concreta, é um fenômeno de transmissão de saberes e conteúdo da memória, na medida em que ela, corporificada, se sujeita a uma linguagem. Essa a transita sem deixar vestígios, enquanto simbólico invade o imaginário, propiciando o nascimento da poesia oral. Personagens do processo oralizante são personagens em performance nesse cinema, né? Ele atua num momento único, aqui agora do gravando. É lá como eu mostrei naquela cena, não tinha começado ainda, começou, já está em cena, a performance começa, então a pessoa começa a narrar e aí a magia se dá, tá? A gente pode chamar isso de magia por vários motivos que eu vou explicar depois, em outro momento. Que agora eu não vou 2 minutinhos, viu, Carla? Né? Para esse Mas o Thor também. Tá bom, beleza. Eu tenho aqui mais coisas para falar sobre isso, tá? Depois a gente pode esclarecer, vocês podem me perguntar, tá? Coutinho, ele foi em busca, né, dessa comunidade, encontrou uma mediação fantástica, que é de Rosilene Batista, Rosa, né, que ela é letrada, ela é uma moça que é professora lá em Araçá, e é integrante de uma família milenar, milenar não, secular. E aqui eles mapeiam, né, Araçá para começar a fazer a busca de personagens, né? Encontram Leocádio, que aí eu vou escrever sobre filosofia e religiosidade a partir dele, ele encena muito no corpo, né? Ele traz também a questão da mentira, ele é um narrador fantástico, né? E olha só a pérola que ele lançou. Dona Mariquinha é uma rezadeira, é encantadora, né? Coutinho se apaixonou por ela, eles tiveram uma relação assim que, se não fosse no ar, eu acho que dava até namoro entre os dois. Isso foi ele que falou, hein? Chico Moisés, outro personagem. As mulheres de Araçá, as rezadeiras, né, que elas estão assistindo aí o filme, porque o Coutinho apresenta o filme antes de colocar nas telonas, ele apresenta para o pessoal que foram os personagens, né? Em jogo de cena, aqui eu vou falar de ficção e não ficção também, fazendo essa análise, né? Eu vou pedir só para falar uma coisa da minha justificativa, que é muito importante, que a pesquisa ela seguirá pela linha mestre da oralidade no Brasil, através da pesquisadora Jesusa Pires Ferreira, que trouxe para a academia Pouso um Thor, e a oralidade vista e experimentada pelo medievalista ao redor do mundo. Esse intercâmbio entre os dois propiciou um maior aprofundamento do estudo das poéticas orais a partir do potencial brasileiro no campo da literatura oral popular, como a literatura de cordel, encontrado aí no sertão baiano, né? Precisamente em Feira de Santana, ponto de partida do percurso da cultura sertaneja, por onde se iniciaram as primeiras formulações do estudo das poéticas da oralidade com dimensões globais. Metodologia, isso aqui, resultados esperados. Eu espero que, e principalmente, disponibilizar materiais acadêmicos, tá, para contribuir para a propagação e disseminação do estudo da oralidade como ciência, né? E eu quero homenagear essas pessoas a quem eu devo a minha vida, eu posso dizer assim. Obrigada. Parabéns, Carla. Sensacional, porque eu imagino a riqueza, meu Deus do céu, em tão poucos minutos, é muito material, e só de olhar as imagens a gente já fica bem impactada, né? Porque são imagens que falam também, né? Embora a gente não possa ouvir, né, oralmente essas pessoas, mas as imagens falam e nos tocam, viu? Parabéns mesmo. Obrigada. Gente, pode assistir os filmes, gente, desculpa. Sim, eu anotei até uns nomes aqui, viu?
Os filmes, os dois meus que eu estou apresentando aí, Junto Cena, vocês encontram no Prime, pode até encontrar no YouTube, mas no Prime encontra, e o Filme Princípio também encontra no Prime. Tá baratinho lá, R$9 por mês. É isso mesmo. Obrigada, mas pode Carol. cancelar, pode entrar e depois cancelar também. Usar o tempo grátis. Isso. Bom, gente, eu vou chamar aqui agora a pesquisa que era para ter chamado, né, na vez de Carla, que é a narração de histórias para criança com TEA. Estava bem curiosa para ouvir esse trabalho aqui, a de autoria de Juliana de Jesus Souza e de Rosemary Lapa. Boa tarde. Queria chamar vocês, meninas. Boa tarde. Então, Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda. Obrigada. A ProRose, ela falou que ia estar em uma banca, então não pôde comparecer, né? Mas aqui estou para apresentar o nosso trabalho. Eu não vou poder compartilhar um slide porque eu estou só com o meu celular, eu estou trabalhando e aí não estou com acesso ao notebook. Meu celular, ele não... Mas vou tentar fazer o melhor possível, né? Através da fala, para que vocês consigam entender a pesquisa. Então, a minha pesquisa começou em 2018, durou 2 anos. Foi quando eu ingressei na iniciação científica com a professora Rose, e aí eu já tinha um interesse em pesquisar sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E aí eu tentei trazer a contação de histórias para esse lado, né? Eu inicio, né, minha pesquisa falando um pouco sobre o transtorno do espectro autista. E aí eu gosto de um autor, que é Mello, 2007, depois vocês podem dar uma olhadinha. Ele traz um conceito de TEA que não é como uma doença mental, ou de uma forma pejorativa, como muitas vezes as pessoas acabam associando. Ele traz como uma alteração onde acomete os indivíduos, alterando a comunicação, a interação social e algumas outras áreas, alguns outros aspectos. Então, é como se ele trouxesse uma desordem ou alguma alteração, mas não traz como uma deficiência e nenhuma doença. E trago um pouquinho da contação de história, onde traz muitas positividades, né, contribuições, não só para os indivíduos com TEA, mas diversos, inúmeros indivíduos, qualquer pessoa. A contação de histórias, ela tem o poder, né, de tranquilizar, de ajudar na comunicação, na interação social. Então, são aspectos que o indivíduo com TEA, ele precisa muito desenvolver. Ele tem um pouco de dificuldade de interagir com o outro, de se comunicar, e a contação de história, ela vem justamente para, como se fosse agir dentro desses aspectos. E aí, a partir disso, eu trago a minha pergunta de pesquisa, que seria de que forma a contação de histórias ela pode ajudar e contribuir no desenvolvimento da criança com TEA dentro da área da comunicação e a interação social. E para responder essa pergunta de pesquisa, eu elenquei os meus objetivos, o geral, que é identificar essas contribuições da contação de histórias para a criança com TEA, e os objetivos específicos, eu trouxe identificar essas teorias, o que a gente sabe sobre contação de histórias e o que a gente tem sobre o TEA, e verificar de que forma o educador ele pode contribuir no desenvolvimento dessa criança, de que forma ele pode influenciar, ajudar essa criança a desenvolver essas habilidades através da contação de histórias. A metodologia que eu utilizei foi uma pesquisa bibliográfica, onde eu utilizei fontes primárias que precisavam de um olhar mais analítico, precisavam ser tratadas. E aí eu busquei essas fontes nos repositórios da UFBA e da UNEB. Encontrei alguns trabalhos que falavam sobre a contação de histórias e pouquíssimos que falavam sobre o TEA.
juntando as duas temáticas, eu encontrei apenas um trabalho que falava sobre TEA e contação de histórias, só que de forma muito superficial. Então, a partir daí já mostrou, né, que há um déficit, uma baixas pesquisas mesmo que unem o TEA, o transtorno do espectro autista, e a contação de histórias. E isso me inquieta bastante justamente por causa do crescimento que tem de crianças diagnosticadas com autismo. O Instituto, ele trouxe que houve um acréscimo muito grande em um período crianças de 2007 até 2010 de crianças com transtorno do espectro autista. E essas crianças, muitas vezes, elas ficam marginalizadas, segregadas dentro da sala de aula, principalmente porque o educador, ele não sabe lidar com essas crianças. Não sabe lidar com essas crianças. Então, a contação de histórias, eu vi nela a possibilidade de incluir essas crianças e trabalhar principalmente essas áreas da comunicação e a interação social. Os resultados eu trago de que o TEA ele não é uma doença como muitos pesquisadores ainda trazem como uma doença ou como uma deficiência, mas eu prefiro os pesquisadores que vão para um lado que traz como uma alteração e algo que pode sair, que eles podem sair do espectro, né? As crianças com TEA, eles estão dentro de um espectro, e se bem trabalhados, essas habilidades, que eu acredito que eles possuem, podem vir a avançar. E a contação de história, ela justamente pode influenciar muito nessas habilidades, porque ela já traz a imaginação, a interação, né, para trabalhar com essas crianças. Já estudando, fazendo algumas pesquisas, eu encontrei que a musicoterapia ela já é utilizada com crianças que possuem o TEA, então, por que não a contação de histórias também? E eu finalizo a minha apresentação dizendo que é possível, sim, trabalhar com crianças que possuem TEA, esse transtorno, ou outros transtornos em síndromes também. É possível, sim, trabalhar. Então, o primeiro contato, né, que as crianças elas possuem com as histórias, elas muitas vezes estão na barriga da mãe, né? Então, antes de ser autista ou ter algum transtorno, vem a criança. Então, é possível, sim, e eu pretendo continuar essa pesquisa. Eu sou recém-formada na UNEB, eu finalizei agora e estou esperando a aprovação aí para continuar a minha pesquisa. Obrigada. Juliana, o pessoal está aqui comentando, viu? Pesquisa linda, parabéns. E realmente, na verdade, é justamente a dificuldade, né, dos sujeitos que se encontram no espectro autista, essa de acessar o simbólico, né? E eu imagino que por isso seja um desafio, né, colocar as histórias no universo deles, mas também eu tenho essa ideia, te encorajo a prosseguir nessa pesquisa, porque eu imagino que seja uma ferramenta mesmo, né? Justamente para eles desenvolverem essa parte tão difícil, né? Desafiadora para eles. Não desista, viu, Juliana? Eu quero ler e aprender mais com você. Pode deixar. Vamos lá, gente. Vamos passar então agora para a nossa quinta, né? Nossa quinta apresentação. Podcast Sarau do Conto Surreal e o Resgate da Cultura da Oralidade, de autoria de Isabela Deli Colli Zoccolaro, acho que eu pronunciei corretamente, da Universidade Estadual Paulista. Seja bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Isabela. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá certo. Opa, não, é esse. Aqui. Meu computador está um pouco lento hoje.
Não, cliquei errado, gente. Só um momentinho. Pronto. Vou começando já. Meu nome é Isabela, eu me formei em Pedagogia esse ano na Unesp de Presidente Prudente, estou no mestrado agora. Fiz esse trabalho com minha amiga Luciana, com o título Podcast Sarau do Conto Surreal e o Resgate da Cultura da Oralidade. Durante a faculdade, o meu TCC ele foi sobre a contação de histórias. E durante a pesquisa, eu entendi muito como essa prática ela é muito da essência do ser humano, né? O ser humano é essencialmente um contador de histórias e uma pessoa que gosta de ouvir. Então, desde os primórdios da humanidade, os seres humanos são contadores de histórias, né? Sejam reais ou inventadas. E essa prática ela perpassa toda a história da humanidade e acontece também nos tempos atuais. Então, um trecho do meu TCC, né, até mesmo na pré-história, a narrativa estava presente e se encontrava nas paredes das cavernas, relatando o cotidiano daquele povo com as pinturas rupestres. Esta forma de comunicação foi se alterando, evoluindo, mas a necessidade de passar às próximas gerações a cultura do povo, novas informações, relatos de experiências vividas, permaneceu, e com ela o ato de contar histórias. Então, a arte de contar histórias que vai resistindo ao tempo e vai permanecer sempre, né? Então, desde sempre, né, por meio dos contadores de histórias, as sociedades antigas transmitiam seus costumes. E hoje nós temos diversas formas diferentes de contar histórias, mas ela sempre carrega essa essência daqueles contadores mais antigos, né, dos antepassados, ou daquele costume de contar uma história ao redor da fogueira, narrando aventuras, ou crianças sentadas aos pés do sofá, ouvindo os causos dos nossos avós, né? Ou os griots africanos que ensinam, através dessa narrativa oral, os costumes do povo. Então, a narrativa, a contação de história, ela carrega essa prática da oralidade na sua essência, né? Depois, mesmo com a invenção da escrita, né, nós passamos para contar histórias através da escrita, nós continuamos e perpetuando a atividade do contar histórias por meio da oralidade. Então, desde sempre por meio da oralidade, contadores tradicionais, sociedades inteiras perpetuavam e transmitiam costumes, valores e a organização social às gerações posteriores. Os contos orais ampliavam a consciência humana, permitindo aos indivíduos o conhecimento do universo e de si mesmos. Então, essa contação de histórias, que começa na antiguidade, desde sempre, como essa prática, ela é uma prática rica, viva e que chega até os tempos atuais, assumindo novas formas, né? Mas carregando consigo a essência das contações tradicionais. Então, aqui do lado eu coloquei, inclusive, a imagem, não sei se vocês conhecem, essa é uma contadora de histórias chamada Carol Levi, e ela já é uma contadora de histórias que está muito ativa no YouTube, que já é uma ferramenta tecnológica, utilizando essa contação de histórias, onde vai passando imagens digitais ao fundo dela, através, provavelmente, de um Chromecast, né, da tela verde, e mostrando essa tecnologia que está aí influenciando a contação de histórias. Porém, ressaltando a importância de sempre estar relembrando e perpetuando nas crianças e nos jovens de hoje a cultura de ouvir as histórias daquela maneira mais tradicional, na simples narrativa. Então, embora hoje seja difícil ver nas crianças e jovens o costume de ouvir histórias dos mais velhos, eu vejo muito isso porque eu tinha o costume de ouvir histórias da minha avó e hoje eu já não vejo mais isso dos meus primos mais novos, né? Provavelmente instigados pelos jogos do celular ou pelos filmes da TV, eles não param para ouvir as histórias dos meus avós, né? Então, é um costume que talvez esteja um pouco se perdendo. Mas mesmo assim a gente sabe que elas têm contato com contações na escola, quando essas escolas oferecem, ou pelos meios digitais que estão aí sempre nas mãos das gerações mais atuais. Então, pensando nessas novas tecnologias, no avanço dessa nova tecnologia que vem tomando a atenção das novas gerações, e também na importância de perpetuar a prática de ouvir histórias dessa maneira mais tradicional, que vai despertar o imaginário, que leva a conhecer culturas, experiências. Este trabalho ele objetivo investigar o podcast, que é essa nova tecnologia que vem surgindo também, que lembra muito o rádio, né, que é este meio digital, que é só a voz da pessoa ouvindo, seja para diversas coisas, né, investigar o podcast, essa nova ferramenta digital,
como meio de contribuir no resgate da importância de se ouvir histórias. Para isso, foi selecionado um podcast de contos, disponível em uma plataforma de streaming, no Spotify, e analisamos as histórias que estavam sendo contadas neste podcast. O podcast eleito para o estudo foi o Sarau do Conto Surreal. Ele foi organizado e criado, e ele é montado hoje pelo Lucas Turino. O Lucas é um ator formado em artes cênicas pela UEL, e ele atualmente participa de uma companhia dos palhaços de rua. E ele começou a postar nesse podcast contos que ele escrevia, e depois contos da família dele. São contos extremamente assim, fantasiosos, extremamente surreais mesmo, como já diz o nome. Mas o destaque do conto, né, principalmente, ele se destaca com as histórias semanais. Além dessas histórias escritas e enviadas por outras pessoas, nós temos histórias semanais de um ilustre personagem idoso chamado Seu Cuia, criado pelo Lucas. Então, esse Seu Cuia, ele é um personagem idoso, você percebe pela voz dele, né, pelas histórias que ele conta, que aparece contando assim, histórias inimagináveis sobre a sua vida. Ele conta esses causos, e os causos deles instigam a curiosidade, traz diversas questões sobre a realidade, apesar de serem contos surreais, e mostra como pode ser divertido ouvir as histórias. As histórias do Seu Cuia nesse podcast são extremamente surreais mesmo, fantasiosas, assim, mas ele apresenta como aquilo realmente ter acontecido na sua vida. E eu me lembro muito também dessa coisa de ouvir histórias da minha avó, que contava sobre Saci, sobre essas lendas mais tradicionais, né, o lobisomem, e para ela aquilo tudo muito real, e para a gente hoje entende, né, que já vê como algo surreal. Então o Seu Cuia me remete muito a isso, com essas histórias surreais que ele trata como real, que leva a gente a viajar pela fantasia, mas também questionar várias coisas da realidade a partir das suas histórias. E aí a gente percebeu que por meio deste podcast é possível ter contato com histórias criativas que inspiram a imaginação. Você já não fica mais com o foco na imagem, né? O podcast ele já leva isso de que você tem que novamente criar as imagens da sua cabeça, porque ele não vem mais pronto como um filme, como um vídeo no YouTube, por exemplo. Então essas histórias inspiram a imaginação, carregam cultura, conhecimento popular e incentivam buscar e reconhecer o valor de ouvir as histórias que os mais velhos têm a contar. As novas tecnologias digitais podem tornar possível essa experiência, mesmo para aquelas crianças que não têm contato cotidiano com histórias como estas. Assim, essas tecnologias podem contribuir para o resgate das nossas culturas e práticas da oralidade. E aí, eu encerro aqui, né? Eu trouxe algumas imagens dos contos do Seu Cuia, então tem diversos. E aí, eu não sei como está o tempo, mas eu queria saber se eu podia colocar um minutinho de um... Você ainda tem 7 minutos, pode usar, porque eu estou me deleitando aqui com sua pesquisa. Legal. Então, tem esses vários contos, né? Ele lança como histórias bônus. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos. Eu vou colocar um trechinho de uma, então, e aí vocês depois ficam curiosos para ir lá, para ir lá continuar, pode ser? Pode sim. Vou colocar a primeira participação do Seu Cuia no Sarau. Além das partidas oficiais, agora nós teremos um convidado especial em programas bônus. Para contar histórias da sua vida, temos aqui no nosso estúdio a ilustre presença do Seu Cuia. Dá um oi pros ouvintes, Seu Cuia. Alô? Alô? Tá ligado aqui? Tá ligado. É que eu não tô ouvindo nada aqui, hein? É assim mesmo, as pessoas que vão ouvir o senhor na casa dela só. Ah, que nem rádio, né? Mais ou menos. Mas dá um oi pro pessoal aí. Oi, todo mundo que tá ouvindo. Eu sou o Seu Cuia. E o que o senhor faz da vida? Hoje em dia eu não faço mais nada, mas já fiz de um tudo. Já fui piloto, pintor, faqueiro, eletricista, animal. Já fui enganado, fui faxineiro, estudante, curioso. Já fui roubado, fui criança, fui adulto. E para alguma dessas coisas eu até fui pago. Imagino. E qual que é a história que o senhor vai contar aqui hoje pra gente? Eu já contei a história da ferradura? Não, ainda não. E a história do Castelo de Ouro? Ainda não também. E a história de quando eu entrei no foguete por engano? Não, essa é a primeira vez que o senhor vem. O senhor não contou nenhuma história aqui ainda. Ah, não contei nenhuma? Então não vou contar essas não. Vou contar da vez que eu ultrapassei o caminhão mais perigoso da minha vida. Foi num dia que eu estava indo para a Lagoa Industrial que eu trabalhava,
parar por aqui mesmo. Depois, se vocês quiserem continuar, esse é o nome lá do podcast, Sarau do Conto Surreal. E recomendo muitas histórias do seu Cuia. Isabela, incrível como você conseguiu, né? Eu achei fantástico, porque você é tão novinha e ter essa preocupação de ter esse resgate, né? Dessa tradição oral, da narrativa oral. Isso já é muito marcante, né? Já nos enleva ouvir você com esse rostinho de bonequinha trazendo a relevância disso, mas você associar a tecnologia foi uma grande sacada, né? Você descobrir e se aprofundar, porque realmente a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, mesmo nas escolas de educação infantil. Muito parabéns, viu? Muito obrigada, que bom que gostou. Todo mundo aqui está comentando, depois você vai olhar no site aí, direitinho, no chat. Bom, vamos lá, né, gente? Agora a gente vai para a nossa última apresentação. Todo mundo aqui conseguiu, né, cronometrar e falar no tempo previsto. Que bom, vai dar para a gente conversar um pouquinho sobre cada trabalho. A última apresentação é sobre práticas de mediação de leitura literária, contribuições no processo de inclusão escolar de crianças com deficiência visual em EMEI de Belo Horizonte. É da autoria de Rodrigo Aparecido Estevão, da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Ângela. Boa tarde, gente. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Estamos, sim. Beleza. Então, meu nome é Rodrigo Estevão, né? Eu tenho a pele branca, olhos castanhos e uso a cabeça raspada. Estou vestindo uma camisa de gola polo, da cor verde, e encontro-me sentado numa cadeira de escritório marrom, e atrás de mim, uma parede amarela. Eu ingressei no mestrado, né, em Educação, Conhecimento e Inclusão Social, na UFMG, no ano passado, e a defesa da dissertação está prevista para o mês de agosto do próximo ano, né? A pesquisa, né, intitula-se Práticas de Mediação de Leitura Literária, Contribuições no Processo de Inclusão Escolar de Crianças com Deficiência Visual em Escolas Municipais de Educação Infantil de Belo Horizonte. E essa pesquisa ela está sob a orientação da professora Célia Bicalil e com a orientação do professor Josilei Francisco. A pesquisa se encontra no período inicial da escrita, né, do primeiro capítulo da dissertação, e estou no terceiro mês, né, do trabalho de campo, né, que tem podido ser presencial, né, isso é muito bom. E esse estudo em andamento, né, propõe dar continuidade a pesquisas anteriores, né, realizadas, né, por mim e meus orientadores, né, durante o período da graduação, né, no TCC, e a pós-graduação, especialização, né. E um pouco também falando da minha experiência com os alunos, né, com deficiência visual numa instituição de ensino especial que tem aqui em Minas Gerais, né, que é referência nessa deficiência, né. A motivação, né, para esse estudo parte de uma das premissas, que é a educação para todos, num único espaço, né, ou seja, sem segregação, independentemente da pessoa ter deficiência ou não, e, sobretudo, na rede pública de ensino, né, numa perspectiva da promoção da equidade para a acessibilidade ao conhecimento formal. Percebe-se, né, assim, a necessidade de um processo, né, de escolarização para além do direito à matrícula, né, assegurando a todos acessibilidades, participação, interação e aprendizagem no ambiente escolar, bem como o respeito à diferença e a valorização à diversidade humana. Para tal, né, a linguagem literária pode ser um instrumento fundamental na garantia desses direitos, desde que haja o uso adequado da literatura no ambiente escolar pelos mediadores de leitura, né,
contribuindo desse modo para a ampliação da experiência de mundo, por meio do desenvolvimento dos aspectos sociais, estéticos e éticos, né, presentes nas relações entre os sujeitos e a literatura. O objetivo geral da pesquisa é compreender as práticas dos mediadores de leitura em turmas com crianças com deficiência visual, né, baixa visão, aluno cego, congênito, né, ou adquirida, em escolas municipais de educação infantil, né, da cidade de Belo Horizonte, conforme eu já relatei. E os objetivos específicos são refletir, né, acerca dessas práticas leitoras no processo de letramento e formação de leitores literários, entender como a criança com deficiência visual se relaciona com a leitura realizada pelos mediadores. Além disso, analisar os recursos e estratégias de acessibilidade utilizados nas atividades, além de identificar, né, os limites e avanços no processo de letramento por meio da literatura infantil, num contexto de respeito e valorização das diferenças. Os fundamentos teórico-metodológicos apoiam-se na abordagem do letramento como práticas sociais, da Magda Soares, né, do Brian Street e Angela Kleiman, da oralidade e da escrita, né, como Zumthor, Galvão e Batista, e Young, e da mediação de leitura literária, né, apoiado em Amarília e Reis, e do modelo social de deficiência, apoiado em Diniz. A abordagem, né, utilizada tem sido a abordagem metodológica qualitativa, mediante a observação das práticas de leitura literária realizadas durante as aulas, entrevistas semi-estruturadas, além do estudo bibliográfico do que foi produzido sobre a temática em evidência, e que não é muita coisa, né? Temos poucas pesquisas ainda, né? Pouco expressivo ainda, né? Assim, a pesquisa nessa área, aliando literatura e deficiência visual. E espera-se como resultados, né, a leitura, né, e contação de histórias de modo acessível e inclusivo, né, por meio de performances, leituras expressivas, dramatizações, entre outras estratégias, né. Quanto à coleta de informações, estão sendo utilizados o recurso audiovisual e o diário de campo, né, e no tratamento e interpretação das informações coletadas para a construção de dados, serão focados na análise do discurso. Inclusive, estamos nesse momento, né, ontem nós efetivamente oficializamos, né, um evento que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, por iniciativa, né, de um grupo de estudo que eu participo dentro da Faculdade de Educação, e chamado Jogo do Livro, 14º Jogo do Livro, e o 4º Seminário Latino-Americano. Então, deixo o convite, né, a todos vocês, né, se tiverem aí disponibilidade, né, interesse em conhecer, né, e um pouco desse trabalho, né, que tem a iniciativa do Centro de Alfabetização, Letramento e Escrita e do Grupo de Pesquisa em Leitura Literária, né. Está no YouTube, tá? E aí vocês podem ver uma série de atividades que estão acontecendo, né? E estamos participando com 2 atividades, uma de contação de história, uma leitura, na verdade, uma leitura dramática, né? Com acessibilidade, utilizando a audiodescrição e a língua brasileira de sinais, né? A Libras, e também uma entrevista com pessoas, né, com deficiência visual, né? Baixa visão e cegueira. E para concluir, eu gostaria de fazer uma leitura para vocês, né, uma leitura rápida de uma história. Essa história se chama Chapeuzinho Azul. Uma das muitas, né, versões de Chapeuzinho Vermelho, né, que a gente tem por aí. Essa história está no livro Chapeuzinhos Coloridos, e dos autores José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta,
e foi ilustrado pela Marília Pirillo. E a editora é a Companhia das Letrinhas. Era uma vez, numa pequena vila perto de uma pequena floresta, uma menina de olho da cor do céu. Ele estrada fora, eu vou tão sozinha, tão desprotegida, ai de mim, tadinha. De repente, o lobo saiu de trás de uma moita e disse: Bom dia, menina do chapeuzinho azul. O que você leva nessa cesta? Uma torta de amoras. Pra mim? Não, senhor. Estou levando essas coisas para minha frágil e indefesa avó, que vive lá no meio da floresta. Está vendo aquela trilha? Por que você não vai por ali e pega um monte de flores azuis para sua avó? Aposto que ela vai gostar. Que boa ideia! Vou fazer isso mesmo. Ah, se todas as pessoas fossem gentis como o senhor. Quem é? Sou eu. Sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uma torta de amoras para a senhora. Abra a porta, vovó. A vovó então levantou-se, pegou uma espingarda e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo quem estava lá, nem titubeou. Puxou o gatilho e bum! Deu um tiro no peito dele. Depois disso, a vovó pôs o bicho para assar no forno e deitou-se para esperar Chapeuzinho. Toque, toque, toque. Quem é? Sou eu, sua netinha. Posso entrar? Entre, querida. Eu não vi a hora de você chegar. Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor os lobos? E esses olhos tão grandes são para ver os lobos de longe? E essas mãos tão grandes são para pegar grandes pedaços de carne de lobo. E esse nariz tão grande é para sentir o cheiro dos lobos no forno. E essa boca tão grande é para comer carne de lobo. Realmente, esse nosso plano nunca dá errado, não é, Chapeuzinho Azul? É verdade, vovó. Os lobos sempre caem no nosso truque. Comeram o lobo de uma só vez e foram tirar uma sonequinha. Logo começaram a roncar bem alto. Tão alto que um caçador que estava andando por ali escutou aquele barulho, pensou que alguém estivesse passando mal e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu aqueles restos de comida nos pratos, o caçador ficou com muita raiva. Ele não imaginava que veria o lobo em pedaços comido por aquelas duas. Vocês estão presos! Mas, por que, senhor caçador? Esse lobo é de uma espécie que está desaparecendo na floresta. E sabe por que eles estão desaparecendo? Porque vocês andam comendo os coitados. Não se devem matar os animais, ainda mais
se estiverem em extinção. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço muito. Rodrigo, meu Deus, você quando começou a contar a história, acho que ninguém estava esperando essa sua performance fantástica. Se eu pudesse, não acabava a história. Fiquei esperando que você emendasse aí. Fantástico mesmo. Você é um contador daqueles, viu? Parabéns. E também pela relevância, né, da sua pesquisa, que realmente eu acho que foi a Janei que colocou aqui, que a gente, nessa mesa, nessa sessão, a gente está com pesquisas que realmente olham para aquele que não é olhado, né? Que acolhe, tenta incluir com naturalidade aquele que não tem sido, que tem sido negado esse direito, né? Que bom ver pesquisas assim nessa sessão, e a sua é uma delas. Parabéns, viu, Rodrigo? Obrigado, viu, a todos e todas. Gente, agora a gente tem nosso tempo aqui, tá? Para poder conversar, fazer perguntas, tirar dúvidas. Quem sentiu que ficou também faltando compartilhar algo, nós temos aqui 30 minutinhos. Quero lembrar a vocês de assinarem a lista de presença, que aqui eu colocou aí, tá? Para poder garantir a certificação. E aí eu queria ver quem quer falar, levanta aí a mãozinha, tá bom? E que eu vou botar de novo aí a lista. E eu queria ouvir vocês agora, né? A visão de vocês, o que vocês acharam, se tem dúvidas para tirar das pesquisas. A hora é essa. Niclésia, pode falar, Nick. Deixa eu abrir aqui as câmeras. Gente, que delícia essa tarde. Delícia mesmo, viu? Sabe? Que delícia ouvir vocês todos e todas, né? E dizer assim da relevância de todas as pesquisas para quem é da área de oralidades, até do cinema, sim, trazendo esse viés das tradições orais que Carla tem. Mas eu vou confessar uma coisa a vocês, eu fiquei apaixonada mesmo, foi pelo seu Cuia, tá? Também, meu Deus, só virei fã, Niclésia. O que foi isso? Rodrigo, eu botaria embaixo do braço e traria aqui para a creche, porque eu trabalho numa creche, para a gente fazer juntos uma roda de histórias com esses meninos. Queria aproveitar o momento também e indicar para vocês uma série que está causando algum estranhamento, que é Os Contos Sombrios de Grimm, que está lá na Netflix, que eu, como pesquisadora da infância, não vi nada demais, porque os meninos de 10 anos adoram a história de terror, que tenha sangue, que tenha morte, e traz muitos elementos da oralidade que foram pesquisados pelos Grimms, como, por exemplo, o diabo logrado, ou o demônio logrado, que tem aqui na nossa tradição oral brasileira e europeia, né, também. Então, é uma série que eu recomendo bastante. Eu tive que assistir, maratonar essa série para poder dar uma entrevista no Correio da Bahia no domingo, mas eu recebi essa série com um grande prazer, porque muitas famílias criticam algumas séries, algumas coisas, mas eles têm que lembrar que séries para 16 anos é para 16 anos, não é para criança de 6. Eles têm que lembrar que uma série recomendada para crianças de 10 anos não é para uma criança de 4, porque não tem ainda condições psicológicas de amadurecimento e emocionais para receber o conteúdo dessas séries, e que a família precisa estar próxima e fazer as intervenções necessárias. Então, assim, quero parabenizar a todos de antemão, recomendar essa série, que foi uma delícia de assistir, porque ela quebra muitos tabus do conto tradicional europeu, né, que não foram escritos para as crianças, né, foram adaptados com o decorrer do tempo. Parabenizar a Isabela pela pesquisa dela também, né,
já quero ler, tá, Isabela? E, assim, deixar um beijo grande para vocês, são contribuições muito valiosas. Jainê também levantou a mãozinha. Vamos lá, Jainê. Muito obrigado, viu, Niclésia? É, Eu estava aqui tendo a lista de presença, estava esquecendo. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos, né, que fizeram essa belíssima apresentação. Nem foi apresentação. Para mim, foram defesas da alma, defesas de suas implicações. No momento que a gente atravessa tantas questões de negação do outro, negação do lugar do outro, quebra de direitos, né, assim, que deixa a gente, de uma certa forma, que já caminha há algum tempo. Eu digo assim, por mim, por Niclésia, a Ângela, acho que o Rodrigo também traz isso de educação infantil, nós somos educadoras e estamos bem ligadinhas com a educação infantil, e dizendo aqui que a educação infantil não termina com 6 anos de idade, né? A gente sabe disso, mas são pesquisas assim maravilhosas, potentes, que realmente tem um lugar, né? E fiquei aqui inquietada porque eu queria mais público para que pudesse como é que se diz? Se abastecer desses saberes, sabe? São coisas. A Carla Batista, eu realmente dei assim uma viajada, eu disse, gente, porque às vezes não chega a compreensão da pessoa, mas é muito bom o conhecimento que a pessoa traz, né? A inspiração, a instigação, desafia a gente, né? Ali já no finzinho, quando ela começou a apresentar aquelas questões mesmo do povo, de gente, eu fiquei assim felicitada. E de vocês, a Jaqueline, né, que traz a questão forte para a gente sobre essa... eu acho que a educação especial bombou aqui, bombou através de Juliana, de Jaqueline, de Rodrigo, fantástico, não podemos deixar morrer, não podemos de jeito nenhum, né? É o lugar, eu não digo que é o lugar de voz, é a voz que tem que chegar, ecoar, e se eles não podem, ou estão invisibilizados, a gente grite. E isso foi muito lindo nessa mesa, potente, maravilhosa, rica. Muito obrigada por partilhar, né, com a gente. E agradecer por conhecer seu Cuia. Eu já vou procurar seu Cuia por aí, que ele tem que me dar, assim, também mais aulas. Quero aprender muito com seu Cuia, viu, Isabela? E, gente, eu queria só trazer uma questão aqui, não é uma pergunta, estou aqui para realmente compartilhar esse sentimento que vocês mexeram aqui na pessoa. E Niclésia sabe, Ângela sabe, eu atravessei um período muito difícil, não só de pandemia, mas de perdas, muito recorrente, era uma atrás da outra, não dava tempo para respirar. E a história, ela me confortou tanto, né? A minha amiga Niclésia, ela contava história num projeto, o que é que a UNEB tem para contar, e eu pedi a ela que, por favor, mandasse para mim outras histórias, e na madrugada ela mandava as histórias, né, ou que eu não tinha acesso, e eu ouvia. E assim aprendi a ouvir histórias, e a história para mim funcionou como uma ação terapêutica. Hoje estou com um hábito, uma rotina, e aí eu tenho histórias que vão de histórias de contos, de fada, até histórias nórdicas, vários tipos de histórias africanas, vários tipos de histórias, eu sempre gostei. Também escrevo algumas histórias rabisco, viu? Algumas histórias para criança, faço adaptações, e foi o que começou a me colocar para dormir. As duas amigas que estão aqui, minhas colegas que viraram minhas amigas e irmãs, sabem da dificuldade que é dormir, da dificuldade que é a pessoa que está com transtorno de pânico, está com crise de ansiedade, mas a história realmente, gente, até hoje é meu elixir. Eu vou dormir, eu coloco o fone no ouvido e trago essa narrativa para dentro de mim, para o meu corpo, para o meu ouvido, para acalmar a minha mente. Então, aos colegas, os parceiros que aqui estão, que têm suas implicações com as pessoas, eu não tenho uma deficiência, mas eu tenho uma condição que, por vezes, me limita. Continue defendendo as causas das pessoas que são invisibilizadas. E seu Cuia e a professora, ou
Carla Batista, estou na professora, né, que traz a questão do filme, do podcast, meus filhos fazem, eu não sei nada ainda, eu vou aprender muito ainda, que as narrativas, elas não se percam. Por favor, vamos deixar os meninos conversar com os avós. Eu sou de um lugar que eu me constituí, né, contadora de história, que todos nós somos, ouvindo não era, eu tenho pavor, viu? Eu não assisto filme de terror, não, viu, Nick? Mas os mitos eram os contos que as estrelas do céu tinham uma magnitude sobre a minha pessoa que meus Se der tempo, eu vou encerrar essa nossa mesa com a história de terror. Meus ancestrais traziam para mim, entendeu? E a gente leva essa história para a vida. E é assim, como eu perdi muita gente, eu hoje vejo nas histórias que essas pessoas me contaram sustentação de lembrança, a saudade, mas a lembrança é o que fica do legado da pessoa. A saudade dói, mas a lembrança ela é confortante, né? Então, ó, muito obrigada. Que mesa. Muito obrigada. Gratidão. Minha tarde ficou. Verdade. Uma mesa, na verdade, que trouxe temas densos, temas tensos, na verdade, temas que hoje são desafio na nossa sociedade. Por outro lado, trouxeram essas temáticas de maneira leve, né? Então, eu mesmo que trabalho numa escola, na direção o dia inteiro, fico 11 horas do meu dia nessa instituição, essa tarde, poxa, me relaxou, sabe? Eu agradeço a vocês mesmo, né? Até essa parte do cinema, quando a Carla realmente começou a falar, eu fiquei precisando realmente me encontrar, né, para poder compreender tudo que ela estava dizendo. E aí, quando ela trouxe essa história do documentário, o que é verdade, o que é mentira no documentário, o que é ficção e o que é realidade, né? E poxa, isso me mobilizou tanto, porque é isso que a gente vê também nas narrativas infantis, né? As histórias das que as crianças contam são fruto do imaginário, mas é a verdade também do que elas vivem, tudo se mistura. Então, assim, foi uma sessão para mim de uma riqueza muito grande. E que a gente saber que tem pessoas, né, como nós, né? Tem o Rodrigo, assim como eu, tem a Jaqueline, tem a Juliana, pessoas, né, como eu e você, espalhadas pelo Brasil, e não porque não dizer no mundo, fazendo diferença, sabe, gente? Isso é lindo demais. Às vezes a gente pensa que a gente está só, o educador pensa isso, o pesquisador tem essa sensação. Ah, será que minha pesquisa vai ter relevância mesmo? Ah, eu defendi aqui. Será que alguém um dia vai pesquisar aqui no repositório da UNEB e vai achar? Né? E aí a gente faz esse encontro, né? É vida pulsando, é luta pulsando, mas o educador tem esse dom de fazer isso de maneira poética, de maneira artística. O educador é artista, do meu ponto de vista, ele é artista, ele transpira, né? Ainda mais o educador da infância, todas as linguagens dele, né? Então, é uma maneira de resistirmos a esse tempo tão difícil que o nosso país tem vivido, né? E a gente está resistindo. E eu quero, sim, Nick, que você acabe com a história de terror. Mas vamos ver, vamos ouvir mais as pessoas. E assim, mas antes de encerrar, deixa eu só dar um recadinho aqui. Aqueles que desejam, né, o Redemoinho de Saber está pensando a Rede Nacional de Pesquisa e Narração de Histórias. Então, sábado, dia 6, das 9 às 12, vai acontecer um primeiro encontro para começar discussões a respeito, tá? Então, no site do evento, tem lá o formulário para se inscrever nesse encontro, para participar da primeira assembleia. Eu estava em dúvida, querendo e pensando, meu Deus, sábado, será que eu consigo? Mas depois dessa mesa, eu tenho convicção de que eu quero participar dessa rede. Saí assim, estou aqui seduzida para continuar pesquisando sobre a narração de histórias e como a oralidade é potente, né? Como a oralidade também é registro, como a oralidade também é história, ainda que não esteja lá, né, no papel, mas pode se perpetuar de outras formas. Já que você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer, né, porque, como vocês já colocaram, foi uma tarde realmente de muita troca, né,
de pesquisas assim tão ricas, né, que contribuíram tanto. E assim, eu não sei se ficou claro, né, porque algumas pessoas não conhecem o que é o atendimento educacional especializado, que é um atendimento que funciona, né, acontece numa sala de recursos multifuncionais que fica dentro das escolas. E nessa sala de atendimento, nós fazemos algumas atividades e para potencializar, né, o trabalho com esses estudantes com deficiência. E, assim, uma das coisas que a gente se viu, né, com muita dificuldade é porque a maioria dos trabalhos que a gente desenvolve são com materiais concretos. Então, assim, para a gente atravessar essa tela e chegar até eles, né, então, assim, a contação de histórias foi algo, assim, riquíssimo. E ver hoje, né, que agora a gente já tem esse contato mais presencial, e eles olharem para mim e falarem assim, eu quero gravar um vídeo. Aí eu digo assim, quem foi que te ensinou isso? Foi você. Então, assim, peraí que eu vou gravar um vídeo aqui para contar à minha mãe como é que está acontecendo. E eles, né? Ou então chegar e dizer assim, não, a história não aconteceu assim, não. Você está contando a história diferente aí. Então, assim, são essas coisas que nos deixam, assim, ainda mais encantados, né, com a contação de histórias e a vontade de continuar, né? Isso que é interessante. Esse professor pesquisador, não dá para desvincular, né, Jaqueline? A pesquisa da nossa atuação docente, né? É porque vai retroalimentar, eles vão se retroalimentando, né? E um vai dando sentido e trazendo novas perguntas, e aí surgem novas pesquisas. É isso aí. E aí, Nick, quer contar a sua historinha? Liga o microfone. Liga o microfone, viu, Nick? Pronto. Dizer que a pesquisa de Juliana, de Jaqueline, de Rodrigo falam muito de mim, porque eu sou professora de educação infantil e tenho alunos especiais. Então, assim, a contação de história tem sido uma ferramenta para chegar aos mais recônditos lugares das mentes e dos corpos dessas crianças. E, para encerrar, uma história de terror. Dizem que num lugar muito distante, lá para as bandas do sertão, essa quem me contou foi meu avô. Lá para o sertão da Bahia, onde o vento faz a curva e o sol queima o chão. De tanto queimar, um mentiroso, que ninguém na cidade acreditava nele, ia passando de tardezinha lá pelas bandas do cemitério velho. E numa estaca, ele enxergou uma caveira branca feito cera. Como ninguém acreditava nada que ele dizia mesmo, deixa eu perguntar aqui uma coisinha. Olhou para a caveira com a cara de desdém e foi perguntando, caveira, quem te matou? Gente, vocês não acreditam. A caveira, com seus olhos vazios e escuros, parecia olhar para ele e daquele sorriso branco foi dizendo, foi a língua, meu senhor. Sem acreditar no que ouvia, porque ele mesmo nem acreditava nas próprias mentiras, perguntou mais uma vez, caveira, quem te matou? Já disse, foi a língua, meu senhor. O mentiroso saiu dali apavorado. Nem cor tinha, o sangue sumiu. Chegou no meio da vila, de frente ao castelo de um rei, porque lá tinha um rei. Foi dizendo, eu vi uma caveira falante. As pessoas da vila diziam, é mentira, não existe caveira que fala. Mas ele tanto insistiu na história que o rei... E travou? Acho que sim. Foi Entendi. a caveira, será? Eu achei que tinha sido só o meu que tinha travado. Ni, vamos mandar mensagem aqui. Nick travou.
Será que ela está ouvindo a gente? Ela deve ter caído, não sei lá. Meu Deus, eu tô aqui agora sem essa caveira, como é que eu durmo hoje? Que eu tenho que saber o fim da história. Eu tô aqui escutando tudo, mas sem essa caveira eu não vou me embora para lugar nenhum. Cadê? Ela vai restabelecer a conexão. Eu acho que a caveira pegou Nick, gente. E agora? Ou foi o lobo? Hein, Rodrigo? Acho que foi o lobo. O lobo tem que entrar em ação. É isso. O lobo vai salvar. O lobo Ela vai voltou. salvar. Nick Acho que ela voltou. Faltou energia. Ah, E já aí tô minha aqui. conexão caiu. O lobo Vocês caiu estão me da ouvindo? conexão. O Estamos. lobo já ia entrar em ação para buscar a caveira. Eu parei Estamos com aonde? caveira, criatura, tu mata uma fofoqueira. Eu parei aonde? Ele estava contando que tinha visto a caveira, as pessoas não Oi. estão acreditando. Ele foi falar com o rei. Até que o rei, lá de cima do seu palácio, resolveu ver se essa história tinha mesmo algum fundo de verdade. Vocês sabem que todo rei tem um monte de puxa-saco, né? Então lá foi na frente o rei e um monte de puxa-saco atrás. Quando ele foi perguntando para aquele monte de gente, caveira, quem te matou? E a caveira lá, parada, quietinha, muda, não respondeu nada. Impaciente, ele perguntou mais uma vez, caveira, quem te matou? A caveira, ó, quietinha. O rei, que naquela hora já tinha perdido toda a paciência, porque alguns reis não têm paciência nenhuma, manda logo cortar a cabeça, decapitar. Fazer não sei o que, enforcar. Resolveu decapitar, ó, arrancar a cabeça do mentiroso. E deixou lá, enterraram um pouco, a caveira ficou lá secando no sol. E aí, minha gente, o tempo foi passando, até que o próprio mentiroso virou uma caveira, que foi rolando para junto daquela que estava no poste, que também, com o tempo passando, tinha caído. Quando chegou do ladinho da outra, elas se olharam nos seus olhos vazios. E o mentiroso perguntou, caveira, quem te matou? E ela respondeu, eu não te disse, foi a língua, meu senhor. E até hoje, nas bandas do velho cemitério, se você passar depois da meia-noite, você ouve as duas cantando. Caveira que te matou, foi a língua, meu senhor. Caveira que te matou, foi a língua, meu senhor. Entrou por um pé de pato, saiu por um pé de pinto. Quem quiser, que conte 5. Muito bem, bravo! Gente, foi um prazer enorme, viu, estar com vocês. Foi muito bom, Nick, adorei. Alguém deseja falar mais alguma coisa? Então, gente, espero que a gente possa se reencontrar aí em outros congressos, trocando novos saberes, buscando outros e nos deleitando com muitas histórias, tá bom? Encontro de contador de história tem que ter história. Isso Beijo. mesmo, o nosso foi rico. Gratidão por tudo que vocês trouxeram aqui, viu? Um beijo. Assinem a lista, não esqueçam, e vão amanhã para a Assembleia. Um abraço. Abraço. Pode parar de gravar, viu, Kel?